Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Essa aqui é a aula que a gente vai falar sobre o problema do mal e o problema do livre-arbítrio, né? Seguindo aí a nossa sequência de atividades para investigar os principais temas da filosofia medieval, né? Então vamos lá, problema do mal. Esse aqui vou ser um pouco mais rápido e vou tentar relacioná-lo com o problema do livre-arbítrio, tá, pessoal? O problema do mal consiste no seguinte: como é possível conciliar a existência de Deus com a existência do mal, né? Mal aqui entendido como a corrupção das coisas, como as coisas se tornarem más versões de si próprio, ou em termos de vida do ser humano, quando o ser humano sofre, né, sente dor, quando nós perdemos as coisas, né? E tudo isso são os resultados do mal. E a grande questão é: como é possível conciliar a existência do mal com Deus? Por que é um problema? Porque Deus criou a realidade, né? Na tradição cristã, Deus criou a realidade, mas Deus é o ser sumamente bom, o ser que só faria o bem, que seria onipotente, onipresente, onisciente. Como é que esse ser poderia ter dado origem ao mal? Seria uma incoerência. E a principal resposta a esse problema, né, que começa no Santo Agostinho, que vai ser retomada pelo São Tomás de Aquino, é que Deus criou o mundo a partir do nada. E criou o mundo a partir das ideias das coisas, a partir dos projetos das coisas, a partir de um ideal de perfeição. Só que ele criou isso a partir do nada, né? A partir de uma não existência, que era o vazio. E ao criar a partir do nada, uma parte desse nada, uma parte desse vazio continua existindo. Então a consequência concreta é que esse vazio, esse nada, ele continua a ser, né? E portanto todas as coisas que existem são uma combinação de perfeição e de imperfeição. E, por tabela, uma combinação de bem e de mal, que seria ineliminável da existência, né? Pela sua própria natureza, né? Pelas suas próprias características gerais, a perfeição e a imperfeição seriam constitutivas de todas as coisas. E, portanto, existiriam esses dois lados, né? Só que, veja só, o mal aqui é visto como uma ausência de bem, como mal, como se fosse uma espécie de ausência de luz, da mesma maneira que as sombras não existem porque são apenas o resultado da falta de luz. O mal seria apenas o resultado da falta de bem. Uma visão bastante otimista, né? Como nós podemos observar. Vamos para a segunda parte aqui. O problema do livre-arbítrio, muito relacionado com o problema do mal, né? Qual que é o problema do livre-arbítrio? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Como é possível, então, que o homem seja livre, né? Se Deus já sabe de tudo, já viu tudo e nos criou, né? Teoricamente, a gente já estaria predefinido, né? A gente já estaria predestinado a tudo, né? E, de fato, existem interpretações dentro do cristianismo que dizem que tudo já está predestinado, né? Sobretudo aquelas doutrinas religiosas ligadas ao calvinismo estão mais próximas de encarar a vida humana como não tendo livre-arbítrio, né? A vida humana como sendo predestinada. Não importa o que você faça, você não tem como escolher se é salvo ou não, você já está predefinido. Mas os principais filósofos medievais, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, achavam que a gente tinha livre-arbítrio, tá? E essa é a principal, a mais comum maneira de encarar o problema do livre-arbítrio. E essa maneira segue a seguinte maneira. Primeiro o Santo Agostinho e depois o Santo Tomás de Aquino vai tomar essa mesma linha de argumentação. Eles dizem o seguinte: Deus nos criou com o propósito de fazer o bem. Nós somos seres racionais que são capazes de compreender as coisas.
como nós somos capazes de compreender as coisas, nós temos a capacidade de discernir o bem e o mal. E qual o ponto? A única maneira de nós, seres com capacidade de discernimento, fazer o bem, é nos dar a escolha. Nós não poderíamos fazer o bem se nós não tivéssemos a escolha. Se nós automaticamente fôssemos direcionados a fazer o bem, ele não seria a nossa responsabilidade. Portanto, o que o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né? Primeiramente Santo Agostinho, depois o São Tomás de Aquino, dizem? O problema do livre-arbítrio é o seguinte: o ser humano tem livre-arbítrio porque Deus quer que a gente tenha livre-arbítrio para que com isso a gente possa de fato fazer o bem. Então é uma oportunidade de fazer o bem que nos é dada. Porém, a escolha fica dada ao nosso discernimento, à nossa escolha. E por tabela, o mal que o homem faz seria fruto da sua escolha sobre o fazer o mal. E, portanto, veja só, a parte da explicação do problema do mal que a gente vinha falando está relacionada aqui com o problema do livre-arbítrio. O problema do livre-arbítrio diz que o homem precisa poder ser livre para poder escolher entre o bem e o mal. Né? E, portanto, para poder fazer o bem como uma ação de fato sua. E isso abriria a oportunidade para que o homem eventualmente fizesse o mal. Mas ele precisaria ter a oportunidade de fazer o mal para que de fato pudesse fazer o bem. Pessoal, se ficaram com qualquer dúvida, escrevam e vamos continuar aí as nossas conversas, beleza? Até a próxima, meus queridos!